Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? Tudo bem? Tá feliz? Eu feliz estava ontem, eu já tô excelente. Tá bem? Ótimo, Tá acreditando? muito. Há alguns programas atrás, o Joe vai recuperar esse corte agora. Eu falei pra você que o São Paulo ia virar contra o Corinthians. Não, Virou não faz parte ou não do podcast, virou? não. Virou ou não virou? Não faz parte do podcast, Tem não. que acreditar, porque esse é o ano do São Paulo, entendeu? Mas olha só, pra quem você... Essas heresias a gente faz depois. Não, pra quem você vai mandar o salve hoje? Eu quero mandar um salve muito especial hoje, assim, pro meu amigo Rogério Piacente, lá em Aracaju, a Flávia, os meninos, saudade, Rogério, que o Senhor te abençoe. Mas quero mandar para nossos amigos também, lá de Brasília, Eurival, Miriam, minha família em Brasília, a Helena, a mãe, né? Já Fátima, que você tá falando de Brasília, Cildo, Evanildo. da nossa família, então eu quero mandar um salve pro Rogerião, que é casado com a minha prima, não é verdade? Rogerião é corintiano, falou que o Corinthians ia amassar o São Paulo. Rogério, um abraço, Deus abençoe, espero que você esteja assistindo esse programa, tamo junto. Um abraço pro Rogério Piacente também, que tá lá em Aracaju, ainda não conheço Aracaju, sabia? E toda vez eu passo férias relativamente perto de Aracaju, dá umas 2 horas, quem sabe eu não dou uma esticada aí de carro pra conhecer. Dizem que a orla ali é muito bonita. Muito bonita. Pai, Vamos lá, top 5. vamos lá. Eu tô aqui com uma cópia Uhum. intacta do livro do Pastor Domingos, Apocalipse, O Tempo do Fim Chegou. Esse livro teve uma venda muito boa, uma saída muito boa, excelente. Em breve a gente vai falar aí sobre os seus próximos lançamentos, porque vem um devocional aí, o melhor devocional escrito em português de 2024 vai ser publicado. Pastor Domingos Jardim, Imitadores de Cristo. Escuta o que eu tô falando. O melhor devocional de 2024. Disparado, tá? Uma parada muito louca. Semana que vem nós vamos gravar um programa só pra falar desse devocional. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto aqui. E aí a gente vai... Porque a gente fala sobre o lançamento do livro quando a gente estiver um pouquinho mais perto. Eu quero que você fale o seguinte, pai. Uhum. Top 5 bobagens que você já ouviu sobre Apocalipse no tempo... do seu tempo aí de pastoreio. Que você já ouviu e falou assim, meu Deus, que absurdo, isso não tem nada a ver com a palavra. Não, agora você pegou, cara. Eu nem consigo enumerar. Eu já ouvi muita. Eu com certeza não vou conseguir lembrar que o cara me pegou de bate-pronto, né? Eu com certeza não vou assim conseguir enumerar 5, mas eu já ouvi muitas coisas. Do tipo assim, ó, não lê não, que é um livro difícil de entender. Não lê a própria Bíblia. Não lê o Apocalipse, que é um livro difícil de entender. Já ouvi isso várias vezes. Já ouvi cristãos com medo de ler porque acham que é um livro de terror. Ao invés de pegar o conteúdo da Bíblia, eles ficam com a narrativa do cinema, de Hollywood. Porque tem muito filme Deixados sobre para trás. Não estou falando dessa série, estou falando do Hollywood mesmo. Mas eles lançaram um filme Deixados para Trás. Eu sei, mas não tem, o Deixado para Trás tem a ver com arrebatamento, com anticristo, com essas coisas. Eu estou falando de Hollywood mesmo, Tá. ou do cinema, de um modo geral, que pega uma série de catástrofes e joga tudo como Apocalipse. O Apocalipse virou uma palavra símbolo de catástrofe. E não da revelação. E não da revelação bíblica, né? Quando na verdade o Apocalipse é um livro de revelação, é um livro de promessas, é um livro que aponta para um futuro glorioso, né? E aí as pessoas criaram uma série de mitos e começaram a falar uma série de coisas que não são verdadeiras e desenvolver medo. Eu já li o Apocalipse muitas vezes, teve uma vez que eu li o Apocalipse todo 9 vezes num dia. Que isso? Então, para poder participar de um seminário que eu ia participar sobre Apocalipse com o doutor Christian Shane, na época eu li várias vezes durante aquele mês, li durante a semana, e li 9 vezes no mesmo dia. Então, já ouvi muito Apocalipse, já li muito. Então, tem uma série de coisas que são mitos aí a respeito do Apocalipse. Esse livro não é um comentário sobre o livro do Apocalipse, mas é uma mensagem para mostrar que já começou o tempo do fim, no relógio de Deus, e que a igreja precisa se preparar para aquilo que vai acontecer. Você já ouviu a seguinte afirmação? Não, olha só, a gente pode ficar tranquilo, porque mesmo depois que a igreja subir, ainda vai rolar uma segunda chance para quem estiver por aqui e tudo mais. Já ouviu alguma coisa desse tipo? Bom, mitos sobre o Apocalipse que a gente ouvia lá atrás, como eu comecei no finalzinho dos anos 80,
Eu fui para o seminário em 1984, fiquei 4 anos, formei em 87, comecei o ministério em 1988. No meio cristão rolava que vem um provérbio católico, que não sei quem inventou, mas que se falava por aí. E alguns cristãos, ou muitos cristãos, acabaram acreditando. Era assim: 1000 chegará e 2000... Não, 1000 chegará, mas de 2000 não passará. Tinha todas essas besteiras. Tudo isso é mito, é bobeira. Agora, a pergunta que você me fez sobre Segunda chance. A segunda chance. Essa é uma corrente escatológica, escatologia é a doutrina das últimas coisas, uma corrente escatológica chamada pré-milenista, dispensacionalista. Essa é uma corrente perigosa, herética, com todo respeito quem crê assim. Tem muita gente fazendo sucesso. Tem muita gente famosa na internet, dispensacionalista, cara. Tem gente famosa. Aqui no Brasil, o dispensacionalismo foi muito implantado pelo pessoal do Palavra da Vida e de Atibaia, de Belém, do Rio Grande do Sul, do que Paraná. É um seminário bom, inclusive, Palavra da Vida, gente sério, de Deus. Pessoas sérias, porém, a doutrina pré-milenista, dispensacionalista, ao meu ver, é o que eu acabei de falar, ela é herética, né? E tinha no Brasil também, nos anos 80, 90 e o começo do ano 2000, acho que ainda tem, não sei, nunca mais vi, um jornalzinho chamado Chamada da Meia-Noite, que era pior ainda. Por que ela é uma aberração, uma heresia? É simples. Porque, primeiro, não tem um versículo na Bíblia que mostra que depois do arrebatamento da igreja haverá segunda chance. Tá. Isso é o número 1. Não tem um versículo dizendo que haverá segunda chance. É verdade. Para alguém se arrepender. Por essa doutrina, Jesus vai voltar 3 vezes ou em 3 etapas. Ele volta, 3 etapas. Ele volta por essa doutrina. Ele volta, fica nos ares e recebe a igreja. A igreja é arrebatada nos ares, mostra ressuscita. E o mundo ficará aqui 7 anos debaixo do controle de Satanás. Olha, deixa eu falar uma coisa. O mundo jaz no maligno. Jesus já disse isso. Há 2000 anos atrás, Jesus já disse que o mundo jaz no maligno. O maligno é que influencia boa parte da política, da cultura e de uma série de coisas nesse mundo. Agora, isso não é para agora, para o tempo do fim. Isso já está acontecendo há milhares de anos. Agora, e aí a igreja fica lá 7 anos. Depois de 7 anos, Jesus vem e passa a reinar a partir de Jerusalém e implanta 1000 anos de paz, e Jesus vai governar, de acordo com essa doutrina, e Jesus vai governar a partir de Jerusalém durante 1000 anos. E Satanás será preso por 1000 anos. E ele vai ficar 1000 anos sem agir na terra, e Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Isso também não tem sustentação bíblica. Porque o Rei da Glória, Jesus assentado à direita do Pai, reinando da glória, não vai deixar a glória do céu mais uma vez para vir essa terra para governar 1000 anos a partir de Jerusalém. Esquece isso. Essa doutrina está tentando juntar peças de Lego do livro de Daniel, Isaías, Daniel, Ezequiel. Mas é exatamente isso que eles fazem. Juntar versículo como se fosse peças de Lego para montar uma doutrina. Essa doutrina uma doutrina nova. Antes de falar de quando ela surgiu, então a primeira etapa, ele vem e arrebata a igreja, ele não desce, de acordo com o ensino dele, ele não desce, ele fica nos ares. A igreja fica 7 anos lá nas bodas e o mundo fica 7 anos no governo total de Satanás. Isso. Agora, depois de Jesus dos 7 anos... Segundo o dispensacionalismo, tá, gente? Não é assim que meu pai acredita. Não, eu não creio nisso e não ensino isso, jamais. Aí Jesus volta depois de 7 anos, passa a governar as nações a partir de Jerusalém. Isso também não vai acontecer, não é verdade, mas é o que eles ensinam. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar as nações da terra. E vai juntar as nações, e aí as nações vão marchar para o que eles chamam de a Batalha do Armagedon, contra Jerusalém. E aí Jesus vem novamente e, com o sopro da sua boca, destrói os exércitos inimigos contra Jerusalém, estabelece em seguida o juízo final. Esse é o que eles creem. Resumo, é isso. Mas tem uma outra crença mais herética. Eles dizem que a igreja só existe porque Israel falhou. Israel falhou, como se a igreja fosse um parênteses na história. A igreja, aí o que acontece? De acordo com eles pegam um versículo ali de Lucas 21, dentre alguns outros, e dizem que Jerusalém será pisada até que se complete o tempo dos gentios. Desconhecimento total do que eles estão falando.
Jerusalém foi dominada pelos gentios desde o ano 70, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém com as suas tropas, matou mais de 1 milhão de judeus naquele dia a gente até falou sobre isso aqui e no aí último Israel ficou 1878 anos sem uma pátria. Eles ficaram dispersos entre as nações. Mas na Guerra dos 6 Dias de 1967, Jerusalém voltou a ser controlada totalmente pelos judeus. O tempo do gentio em Jerusalém cessou em 1967. Então, a nossa crença é diferente. Na nossa crença, Jesus volta uma única vez. Seus anjos recolhem os salvos, né? Que é o que é chamado lá em Tessalonicenses de arrebatamento rápido. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. E Jesus estabelecerá imediatamente o juízo das nações. Então você enxerga a formação do Estado de Israel como cumprimento de uma promessa bíblica? O Estado de Israel foi reconhecido pela ONU em 1948. Isso. Aí você considera isso como um sinal. Organizado em maio de 1948. Claro, um dos sinais. Nesse livro eu enumero 21 sinais que antecedem a volta de Jesus. E pela minha ótica falta alguns. 3 ou 4. Era isso que eu queria que a gente conversasse. A gente já está no assunto. A gente nem precisa de mais introdução, porque na terça-feira você falou algo aqui no Terça Plena que eu acredito também, né? Que falou assim: nós estamos partindo para a nossa nova sede. No final do Terça Plena você falou isso. Sim. A gente está partindo para a nossa nova sede, para a nossa nova casa. Quando eu cheguei, a igreja tinha 700 metros quadrados. Hoje a gente está indo para uma área de 82 mil metros quadrados, que as possibilidades são infinitas, enfim. E que de lá a gente não precisa pensar em outra sede como nova geração de liderança, primeiro, porque a gente já vai ter um espaço absurdo, e segundo, porque provavelmente Jesus Cristo volta em breve. E eu sou dessa mesma opinião, obviamente. Eu também acho que Jesus não demora muito para voltar. Eu acho que a maldade está se multiplicando numa velocidade absurda, está tudo acelerando cada vez mais. E aí por isso que eu pedi para os meninos pegarem uma cópia do seu livro. Por quê? Não é porque foi o meu pai que escreveu, não, tá? Mas é porque realmente esse material aqui, na minha humilde opinião, ele é o que a gente tem de melhor em português para você compreender o Apocalipse sem muita dificuldade. Você tem esse material, você tem os comentários do Hernandes e algumas outras coisas, sabe? Porque, fora isso, você vai encontrar muita coisa dispensacionalista, entendeu? Então, por exemplo, tem um livro que está muito famoso agora, muito famoso mesmo aí na internet. O livro chama Quando um Judeu Governar o Mundo. E ele vai trazer exatamente essa ideia que você acabou de falar, de Jesus descer dos céus, de Jesus vir aqui, de Jesus governar a partir de Jerusalém. E é por isso que é quando um judeu governar o mundo. E eles vão trazer essa ideia do milênio literal. Para quem não sabe, no livro do Apocalipse, lá no capítulo 20... É 20, né, pai? No capítulo 20, fala sobre um período de 1000 anos, certo? Onde Jesus Cristo governaria durante 1000 anos, depois Satanás seria solto e seria destruído por fim. A questão é que é muito difícil defender a ideia desse período milenar ser literal, porque não tem nenhuma outra referência a esse período do milênio, senão no próprio livro do Apocalipse. Então, pai, tem muita dúvida a respeito desse capítulo 20 e a respeito do milênio. Você conseguiria falar um pouco para nós sobre como você enxerga o milênio a partir daquilo que você tem estudado? Então, respondendo a pergunta que o Davi fez, como eu enxergo o milênio, deixa eu só construir um pouquinho. Os apóstolos, Jesus Cristo, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, nenhum deles defendeu essa escola como ela está sendo defendida. Esse pensamento é um pensamento novo, ele tem 100 e poucos anos. Isso começou num acampamento em 1889, nos Estados Unidos, com uma missionária, depois um pastor, e eles começaram a desenvolver essa doutrina, Sim. que hoje é chamada de pré-milenismo dispensacionalista. Para começar, a igreja existe porque ela é um propósito eterno de Deus. É um mistério que estava oculto através dos séculos, mas é o plano original de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele já disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
O projeto de Deus no Velho Testamento, ele vai mostrando o tempo todo, já vai apontando para as nações. A Bíblia diz que aqueles que creem são como filhos de Abraão. Jesus não veio apenas para um povo. Deus não veio salvar uma única nação. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa doutrina do milênio, essa coisa de falar que Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Antes disso, Deus fala uma outra coisa. Eles o tempo todo ficam na expectativa de que vai ter um terceiro templo, que os judeus vão construir um terceiro templo lá em Jerusalém, e que o sacrifício vai voltar, e que essas coisas vão voltar. Então, a primeira coisa antes de falar do milênio, esquece essa ideia de terceiro templo. Eu tenho amigos que eu respeito, que pensam assim. Eu conheço pessoas boas que estão famosas na internet por causa dessa posição. E eu respeito, mas isso simplesmente não tem sustentação bíblica. E eu afirmo, não haverá terceiro templo em Jerusalém. O material pode estar pronto, pode estar tudo certo, pode divulgar o que quiser. Não haverá terceiro templo e não haverá volta de sacrifício. O sacrifício cessou quando Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída pelos romanos, quando houve aquela resistência que o general romano Tito sitiou, cercou Jerusalém durante 146 dias. E quando acabou tudo, eles abriram os portões. E Flávio José vai dizer que Tito, o general romano, com as tropas romanas, mataram 1.096.000 judeus. E depois houve a resistência de Massada, houveram outras resistências, mas os judeus foram dispersos. Como eu disse, ficaram 1.878 anos dispersos. E cessou o sacrifício lá, quando o templo foi destruído. Por que cessou? Porque o único sacrifício que era necessário foi feito por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qualquer cristão que falar em volta de sacrifício, que fala em volta dessas coisas, ele está negando o sacrifício de Jesus, está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. É que o que eu já vi o pessoal falar, pai, é que tipo assim, eles falam que seria uma tentativa pecaminosa de restaurar o terceiro templo, de restaurar o sacrifício. E aí essa tentativa seria operada pelo próprio anticristo em Jerusalém. Não estou falando que eu acredito, tá? Mas seria operada pelo próprio anticristo em Jerusalém, tá ligado? Que ele seria uma figura religiosa também. Mas eu já trouxe pregador aqui na igreja que falou até da novilha vermelha. Que a novilha vermelha está pronta e tudo. E tá cheio de gente boa aí na internet falando isso. E isso é uma heresia, não haverá isso, não acontecerá. A questão do milênio que você me perguntou, repete. Eu te perguntei o seguinte, você acredita que o milênio é literal? Absolutamente não. Quando você vai ler o Apocalipse, você tem que primeiro partir de 3 premissas. Primeiro, o Apocalipse narra muita coisa que já aconteceu. É a parte histórica que já aconteceu. O Apocalipse narra algumas coisas que estão acontecendo. E o Apocalipse narra algumas coisas que acontecerão no futuro próximo. Você pode falar uma de cada um desses 3 pilares? Por exemplo, uma coisa que já aconteceu. E eu estou citando a própria revelação de Jesus Cristo em Apocalipse 1. Quando ele fala com João ali, ele diz, escreve as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que acontecerão. Quando você olha para o Apocalipse, você tem que olhar de uma outra... Então, muitas coisas que falam ali, como perseguição da igreja, era algo que tinha acontecido e estava acontecendo. A perseguição da igreja era muito forte pelo Império Romano naqueles dias. Então, estava falando de algo, de pessoas que já tinham morrido por causa da perseguição, pessoas que estavam morrendo e pessoas que iam morrer por causa da perseguição. A perseguição da igreja nunca parou. Em 2000 anos, a igreja continua sendo perseguida. Nesse momento, está tendo perseguição na África, na Ásia e até aqui na América Central e em alguns lugares. Então, no Oriente Médio, todo. Sim. A intolerância religiosa continua de uma forma muito séria no todo o Oriente Médio e partes da África e partes da Ásia. Com certeza. E a Ásia, China, Coreia do Norte e outros lugares. Tá todo mundo falando do campeonato aí que tá ganhando força agora por causa do dinheiro da Arábia Saudita, que o Cristiano Ronaldo vai jogar lá, que o Neymar vai jogar lá. Eu me recuso a assistir esse campeonato, porque a Arábia Saudita é uma ditadura sanguinária que mata cristão, que persegue cristão, que prende cristãos e que não permite que as pessoas ali creiam no Senhor Jesus Cristo. Se você duvida de mim, é só você olhar o site do Portas Abertas. A Arábia Saudita deve ser a número 2 do mundo em perseguição de cristãos.
Número 1 parece que agora é a Coreia do Norte. Número 2 já é a Arábia Saudita. Então, o mundo islâmico radical é intolerante ao cristianismo. Eles chegam aqui na nossa nação, nós os recebemos com alegria, com respeito e respeitamos a fé deles. Mas lá no país deles, desses países todos fechados pelo Islã, você não consegue abrir uma igreja e você não consegue viver a tua fé cristã em público. Você tem que tomar muito cuidado. E você não pode carregar uma Bíblia, por exemplo, e uma série de outras coisas. Isso é todo mundo islâmico e China e a Coreia do Norte, Niemar e muitos outros países ali da Ásia. Falar porque o Neymar chegou com um crucifixo no pescoço. Então, são coisas, até símbolos são proibidos. Né? Não pode. Então, são essas coisas aí. Eu não quero ficar falando mais sobre isso. Agora, a questão do milênio, ele não é literal. Na minha crença, o milênio começou para mim no dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Essa é bem próximo ou parte de uma posição milenista, mas no dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, para mim o milênio começou. Para mim, Jesus não vai voltar em 3 etapas. Para mim, Jesus vai voltar uma única vez, como está em Mateus 24, após a grande tribulação. Porque o pré-milenismo diz que a igreja não ficará na terra. O pré-milenismo tem 2 posições. Uma diz que a igreja vai ser retirada no começo da grande tribulação, ou seja, e ela fica fora da terra, e eles marcam a grande tribulação também, um período de 7 anos. Que também é coisa que tiraram lá de Daniel, daqueles 7 dias, de uma semana, essas coisas, que você não tem certeza para poder tirar um negócio desse. Se vai ser 7 anos, 10, 20, 30, a gente não sabe quanto tempo vai durar a grande tribulação. Se a gente olhar que a escravidão do povo de Israel durou de 80 a 100 anos no Egito, onde era proibido nascer meninos, então, ali, pelo menos 80 anos, eles ficaram matando, porque quando Moisés nasceu já era proibido, e quando ele foi tirar o povo ainda era proibido, ele estava com 80 anos. No mínimo 80 anos, o Israel foi massacrado no Egito, onde era proibido nascer meninos. Eles matavam os meninos. Quem vivia era um sobrevivente, os homens, as meninas não. E durou 80 anos. Então, se pegar e dizer, vai ser 7 anos. Então, essa é uma questão também. Você não sabe se é isso. Agora, eles dizem que a igreja vai ser retirada e o mundo fica indo por conta de Satanás 7 anos e que alguns cristãos afastados terão a oportunidade de voltar, outros, se quiserem, terão a oportunidade de se converter. Também não tenho nenhuma base bíblica, eu já explico isso. Tem uma segunda corrente pré-milenista que ensina o seguinte, eles são pré-milenistas mid-tribulacionistas, que é isso, ele diz que a igreja vai ser retirada no meio dos 7 anos, ou seja, fica 3 anos e meio de tribulação, ela é retirada no meio, que dizem que é a parte onde a coisa vai ficar mais difícil. Também você não tem base para isso. Quando a pessoa fala, por exemplo, pré-milenista ou pós-milenista, por aí vai, é porque é onde essa pessoa encara o arrebatamento da igreja, onde ela coloca na cronologia o arrebatamento da igreja. Então, o pré-milenista, não é isso, pai? Que ele acredita no arrebatamento da igreja antes do milênio. O pré-milenista mid-tribulacionista, ele acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do milênio, porque é no meio do período de tribulação, entendeu? Então, você tem esse monte de nomenclatura. E pré-milenismo é porque ele acredita no milênio literal aqui na Terra. O amilenista não, ele acredita que Jesus volta uma única vez e ele volta, acontece tudo isso, os anjos recolhem as pessoas e reúne as nações. Mateus 25, de 31 em diante, o Cordeiro, Jesus, volta como juiz, se assenta no seu trono branco, e as nações estarão diante dele, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e os perdidos que tiverem à esquerda vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, e os que estiverem à esquerda vão ouvir: bem-vindos, bendito do meu Pai, vocês possuem por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Então, toda essa confusão que foi criada não havia necessidade, mas são escolas escatológicas. Pai. Aí você pode perguntar, e você, pastor, como é que você se define? Eu me defino entre o amilenismo e o historicismo parcial, ou preterista parcial. Eu não sou totalmente preterista, mas eu me definiria, eu transito aí entre o amilenismo e o preterismo parcial. Exatamente por causa dessa posição, que para mim muita coisa já aconteceu,
Muita coisa do Apocalipse está acontecendo nesse momento e muita coisa acontecerá em breve. Você falou que você acredita que o milênio começou no dia que você se converteu. Sim. Por quê? Porque do dia que eu me converti, eu fui transferido, fui transportado do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. E assim acontece com cada pessoa que se converte. Perfeito. Colossenses 1,13. Tendo nele que vocês foram transportados do império das trevas para o reino de seu Filho amado. Certo. Colossenses 1,13. Uma vez que eu fui transportado para o reino de Jesus, aqui do lado de cá, no reino de Jesus, Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Certo. Seus demônios não têm mais poder, eles têm que ter medo de mim, porque o Espírito Santo agora habita em mim. E assim com cada salvo, com cada convertido. Então, no dia que você foi comprado, redimido, justificado, lavado, transportado, porque conversão é isso, é mudança de reino, transportado do império das trevas para o reino de Jesus, o reino de Deus começou para você. Então, para mim, começou no dia que eu fui transportado do império das trevas para o reino de Jesus. E eu já estou reinando com Cristo espiritualmente, assentado nas regiões celestiais, como espiritualmente falando, como diz Efésios capítulo 2, 4 a 6. Já estamos lá, assentados. Tem algum pensador, algum autor que também segue essa interpretação? Não, tem vários. Dentre eles, você citou o nome, Hernando Dias Lopes. Dias Lopes. Eu sei, eu estou falando só para a galera. Eu tô ligado, só para a galera. E muitos grandes teólogos e pensadores pensam assim. Sim. Eu não estou sozinho. Tem muitos pastores brasileiros de grandes igrejas que pensam exatamente assim. E na história da igreja também. E como eu disse, durante 1900 anos da história da igreja, a igreja sempre pensou assim. Foi assim que Jesus ensinou, foi assim que os apóstolos ensinaram, os pais da igreja, os reformadores e os avivalistas ensinaram. Essa posição pré-milenista é de 1989 para cá. Sim. Então, extremamente desculpe, recente. 1889, corrigindo, 1889 para assim, cá. 100 anos é bem recente. Cento e poucos anos a nível de história. Historiamente é bem história recente. de igreja, quando você tem 2.000 anos, é muito pouco. Então, 1889 para cá, essa posição pré-milenista. A nossa posição, ela tem mais de 1.900 anos. Então, eu fico com a posição que vem de lá do Novo Testamento, cruzou todos os milênios e chegou até aqui. Então, essa é a minha posição e eu creio nisso. E é melhor você crer assim. E a segunda coisa, quando Jesus voltar, estude a parábola das 10 virgens, estude o sermão profético de Jesus de Mateus 24 e 25, estude a parábola dos talentos, estude o que ele falou que está em Lucas 21, estude o que ele falou que está em Lucas 13, estude o Apocalipse. Você não vai encontrar um único versículo dizendo que após a volta de Jesus, alguém tem chance de salvação. Porque a parábola das 10 virgens ensina que as que não tinham azeite. E tirando o capítulo 20 também de Apocalipse, não tem nenhum outro texto que fala sobre milênio. Então, esse assunto é assunto meio polêmico. Os próprios teólogos e especialistas em escatologia têm dificuldade de falar do milênio ali no capítulo 20, porque são alguns versículos só que falam sobre isso. Mas eu gosto dessa ideia, que no dia que você foi redimido, comprado, o inimigo perdeu todo o direito sobre a sua vida e não pode mais fazer nada contra você, porque agora você está guardado, protegido e justificado pelo sangue de Jesus. Mas é por isso que eu acho esse livro fantástico, porque esse livro ele tem uma facilidade de compreensão grande. Eu acho que você colocou um assunto profundo, um assunto denso, sim. Não é um livro pequeno, é um livro de umas 400 páginas. 345. Eu li logo quando você lançou, a minha cópia está assinada, guardadinha lá em casa. Mas, além desse livro, tem um livro da Chara, tem uma capa azul, que ele é bem interessante porque são dois autores e eles trazem a ideia do preterismo parcial, mas aí, por exemplo, na parte do milênio, eles discordam. Então, os dois autores, cada um expõe a sua opinião sobre o milênio nesse livro. Eu esqueci o nome do livro agora. Escatologia Vitoriosa. Escatologia Vitoriosa. Que é sobre isso que eu queria falar agora para a gente caminhar para o final, que a gente estava conversando sobre isso ontem no grupo de discipulado. E aí, muita gente possui uma visão extremamente negativa sobre o que está acontecendo. Sim. A leitura do fim dos tempos acaba ficando comprometida, porque a pessoa está olhando para o mundo e está enxergando maldade. E realmente existe maldade no mundo, mas Deus continua operando e a igreja continua avançando. Então, aí a gente vê, às vezes, a pessoa vai fazer um vídeo para a internet ou comentário, vai falar assim,
Aconteceu tal coisa, é o fim da igreja, é o fim do cristianismo, é o fim, e toda hora você já viu alguém falando sobre esse tipo de coisa com esse tipo de linguagem negativa. Só que assim, não tem como ser o fim da igreja, porque a igreja não vai acabar do jeito que a gente acha que vai acabar. A igreja vai acabar do jeito que Jesus disse que ele ia acabar, e Jesus disse que a igreja acaba vencendo, que a igreja acaba triunfando, e que a igreja acaba cheia de gente se convertendo, entregando a vida para o Senhor antes que ele venha. Então, pai, fala um pouco sobre essa vitória da igreja no fim dos tempos. Antes de falar, só vou falar um ponto aí, eu vou falar sobre esse ponto, eu vou dizer os 4 sinais que eu acho que faltam para Jesus voltar. Tá. Aí eu entro a questão do triunfo da igreja começando aqui na Terra já. Tá bom. Só que, para essa posição escatológica, o anticristo é um homem que vai sentar em Jerusalém, essa coisa, governar para de Jerusalém. Na posição que nós cremos, o anticristo não é apenas um homem, é um sistema. E para mim ele vai usar o IA, o que se chama de inteligência artificial, que já está sendo usado em larga escala em vários países do mundo através do reconhecimento facial. Então, aquela questão de não comprar e não vender não passa apenas por um chip ou coisa dessa forma, e gente olhando para Elon Musk e dizendo, pode ser ele, com essas coisas, com a ideia de colocar um chip no cérebro, essas coisas todas. Nem fala chip no cérebro, fala na mão ou na testa. Na testa. Mas essa questão da testa é reconhecimento facial. O inimigo não cria nada, ele vai pegar toda essa tecnologia que o homem criou, que usando para o bem seria uma benção, mas essa tecnologia que já está sendo usada por ditadores totalitários aí de reconhecimento facial, que já controla seus cidadãos, como na China e outros lugares do mundo. Isso. Agora, voltando à pergunta que o Davi me fez, eu fiquei vendo você a resposta dos 4 sinais que, na minha ótica agora, são sinais que antecedem a vinda de Jesus. Para mim só falta isso. Eu enumero 21 no livro, mas tem 4 que, meu ver, ainda não aconteceram. Os outros, para mim, já aconteceram. Primeiro, que eu creio, o que eu estou esperando agora, primeiro sinal que eu estou esperando, é uma coisa que ninguém enumera. Eu estou esperando o primeiro sinal agora, e é uma coisa altamente positiva. É o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, nações, línguas e etnias. Joel 2 está aberto. Esse é o sinal, pela ordem para mim, é o número 4 que antecede a volta de Jesus. Deus vai cumprir essa promessa no detalhe da vírgula. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. E ele continua dizendo, e diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então haverá, escute isso, próximo sinal, é um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo não é derramado sobre a igreja de toda a terra, de todas as tribos, nações e línguas. Esse é o próximo sinal. O segundo sinal, como resultado do derramamento do Espírito Santo sobre toda a raça humana, um grande e poderoso avivamento varrerá a terra. O derramamento do Espírito Santo produzirá o maior avivamento de todos os tempos e de toda a história da igreja e de toda a história da humanidade. Teremos um avivamento. E nesse avivamento, a igreja vai ganhar, no mínimo, 1 bilhão de vidas para Jesus. Amém. No mínimo 1 bilhão de vidas. Esse é o número 3, né? E número 2, que antecede a volta de Jesus. Sabe qual vai ser o número 2? Que antecede a volta de Jesus? A grande tribulação. Não se iluda. Isso que o pré-milenismo ensina, que a igreja vai ser retirada no período de começar a tribulação, isso é uma escatologia escapista. Escapista, derrotista. Que a igreja sai de cena e Satanás assume o controle. Não acontecerá isso. A igreja vai atravessar o período da grande tribulação. Assim como Israel atravessou os dias difíceis do Egito, a igreja vai atravessar a grande tribulação. Leia Mateus, capítulo 24. E Jesus só volta após a grande tribulação, porque Mateus 24, a partir do verso 29, diz assim, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, as estrelas, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então, só então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande clangor de trombeta, com poder
e grande glória. E todos os olhos, todas as pessoas, grandes, pequenos, ricos e pobres, verão Jesus descer sobre as nuvens do céu. Todos. Eis que vem com as nuvens, todos os olhos o verão. Até mesmo aquele soldado que ultrapassou o peito dele com a lança. Apocalipse 1, versículo 7. Sim, a segunda vinda de Jesus será visível. A segunda vinda de Jesus será visível a todos os olhos, de todos os lugares da terra. Então aparecerá. E ele enviará seus anjos. E os seus anjos, ao som da última trombeta, recolherá todos os salvos. Isso que é chamado de arrebatamento ou rapto da igreja para estar. E o arrebatamento também não é invisível. Também não é invisível, será visível. Agora, preste atenção nisso, não tem confusão nenhuma. E todos estarão diante do Senhor Jesus. Agora a igreja, eu já falei da vinda, né? Vai atravessar a grande tribulação. Esse é o penúltimo sinal. E essa grande tribulação será conduzida por um sistema que está aí. Essa agenda esquerdista, globalista, mundial, que vem aí varrendo a terra e que está todo mundo aderindo a essa agenda esquerdista, que tem algumas resistências, como teve nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mas até o governo atual está comprometido com a agenda esquerdista a nível mundial. E aí tem líderes aí cristãos, ou com nome de cristãos fortíssimos, que são adeptos e são promotores dessa agenda de esquerda a nível mundial. Então, aí esse sujeito chamado anticristo vai aparecer nesse período aí dessa grande tribulação, mas ele é só uma peça nessa agenda esquerdista. E aí, a próxima coisa que vai acontecer após a grande tribulação é a volta de Jesus. Então você pegou os sinais, derramamento do Espírito Santo, avivamento mundial, a maior colheita de vida de todos os tempos, a grande tribulação. E na grande tribulação aparecerá também esse sujeito chamado anticristo. E aí o que acontece no final? Jesus volta, passa a régua. A igreja não caminha para o caos. A igreja caminha para a vitória retumbante. Amém. O futuro da igreja é de glória. O Apocalipse não aponta para o caos. Quando você lê Apocalipse, faça uma distinção. Tem duas linhas claras. O que é a ira de Deus e do Cordeiro contra os ímpios e o que é a ira do inferno contra a igreja. Detalhe, a igreja sempre enfrentou a ira do inferno. A igreja nasceu já debaixo de perseguição. Desde o dia de Jesus, ele foi perseguido pelos religiosos de Israel. Desde lá, 2000 anos de perseguição da igreja. A igreja nunca parou. E aí tem até uma música que o inferno não pode parar a igreja. O Coliseu não parou. E eu diria, o comunismo que matou milhões e milhões e milhões de pessoas não parou. São mais de 110 milhões que foram mortos pelo comunismo a nível mundial. E a maioria absoluta eram cristãos, mas não parou a igreja. Nada vai parar a igreja. Amém. Repito, a igreja não caminha para o caos, mas para a glória. O futuro da igreja é de triunfo, é de glória. A história não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política ou religiosa. A história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda e maravilhosa igreja. Então faça a diferença no Apocalipse entre o que é a conspiração do inferno contra a igreja e o que é a ira do Cordeiro contra os ímpios. A igreja não vai enfrentar a ira de Deus em nenhum momento, nunca enfrentou e não enfrentará. A igreja é gloriosa e ela triunfará sobre todas as coisas. É isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. A gente pode fazer uma parte 2, porque tem muita coisa para você falar aqui, para você trocar ideia. E se você for da nossa igreja, se você for da PIB Marília aqui, e você fizer um comentário com uma pergunta criativa para o próximo programa, eu, particularmente, você que é membro da PIB, eu vou te dar de presente uma cópia do livro Apocalipse, o tempo do fim chegou, Pastor Domingos Jardim. Comenta aqui embaixo uma pergunta massa que você quer resposta para o próximo programa. A melhor pergunta ganha o livro. Não, mas pode deixar aberto para todo mundo. O quê? A pergunta. Não só para quem é membro, para todo mundo. Tá todo mundo, mas aí como é que eu vou mandar o livro? Aí manda o endereço. Tá bom então. Ó, você ouviu, hein? Manda para nós então. Comenta aqui embaixo. A melhor pergunta ganha o livro Apocalipse, o tempo do fim chegou. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Tamo junto. Um grande abraço e até o próximo.